Boa tarde para todas e para todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa tarde da Cátedra de Teologia Pública e Estudos da Religião, Reverendo João Dias de Araújo. Hoje à tarde o professor José Mário vai coordenar e o professor Vanderlei vai apresentar, mas no início eu gostaria de fazer um minuto de silêncio, lembrando o nosso participante, pesquisador também do nosso grupo de pesquisa, também foi aluno da Faculdade Unida, Roberto Barroso, que faleceu no dia 10 de maio. Então, queremos ter um minuto também de silêncio, né, em memória também a Roberto Barroso, agradecendo também a Deus todas as suas contribuições também à nossa faculdade e também ao grupo de pesquisa. Logo depois, então, passo a palavra para o professor José Mário. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos agora apresentar o nosso palestrante, expositor, né, professor Vanderlei Pereira Rosa, que, como vocês sabem, é o diretor acadêmico da nossa faculdade. Ele é mestre e doutor em teologia pela PUC do Rio, professor do curso de teologia da faculdade, professor de história do cristianismo, assim como eu também, né, nós dividimos ali, junto com a professora Claudete, as disciplinas de história da teologia, no curso de teologia, e professor também do nosso programa de pós-graduação em Ciências das Religiões, nosso mestrado, e agora nosso prestes a iniciar doutorado, né, em Ciências da Religião. E o professor Vanderlei tem pesquisado e publicado textos sobre o protestantismo, especialmente o protestantismo brasileiro, mas especialmente nessa relação do protestantismo com a sociedade, né, protestantismo mais progressista, enfim, esse tem sido o caminho das suas pesquisas nos últimos tempos. E o objetivo hoje, como vocês têm acompanhado o grupo, né, é falar sobre os textos do livro Teologia Pública no Brasil e na África do Sul, e o professor Vanderlei escreveu, né, um texto escrito a 4 mãos, com o professor Ronaldo Cavalcante, que também foi professor aqui da Unida e membro deste grupo, e o texto fala sobre a teologia pública no Brasil em busca de suas bases teológicas. Então, a partir desse texto, a gente vai ter também a oportunidade de uma discussão. A Claudete está aí mostrando o texto, né? É o primeiro capítulo, na verdade, o capítulo de abertura, portanto, né, desse volume 8 da coleção. Então, a partir dessa exposição, o Vanderlei vai também, logo em seguida, a gente vai ter a oportunidade de abrir um diálogo sobre a temática. Então, Vanderlei, fique à vontade para fazer a sua exposição. Como de costume, nós vamos manter os nossos microfones fechados, né, para garantir aí a qualidade do áudio, e se ficar muito ruim a transmissão, eventualmente é interessante fechar a câmera também. Isso não é obrigatório, é possível ficar com ela aberta, a menos que aconteça aí de muitos travamentos. O grupo é pequeno, talvez não seja necessário. Vanderlei, você tem a palavra. Ok, tá bom. Muito obrigado, Zé Mário, obrigado, Claudete, professora Claudete, aí pelo convite. Eu dou boa tarde a todos e a todas. Antes de eu fazer uma rápida introdução, deixa eu só perguntar um detalhe, porque normalmente eu que abro as salas e eu tenho aqui um slide, um PowerPoint para compartilhar, mas eu não estou vendo essa opção. Eu não sei se, como convidado, eu não consigo compartilhar, que aí, se for o caso, eu mando aqui agora por e-mail para o Vinícius, para que ele possa compartilhar. O senhor está usando qual e-mail da faculdade? Eu estou usando e-mail da faculdade. Então, era para estar aparecendo aí em apresentar agora, embaixo, no canto inferior direito. No apresentar agora só está o formato, né? Tela inteira, uma janela, uma guia. Uma janela. Selecione uma janela. Parece que mudou o formato, né? Porque não era assim. Teve algumas alterações. Então tá. Beleza, daqui a pouco eu compartilho, então. Eu optei, Zé Mário, em fazer uma exposição muito rápida do capítulo, tá? E eu acho que aí a gente poderia gastar mais tempo debatendo. A Claudete já mostrou o livro, eu acho que aqui dá para ver, talvez, né? Esse é o 8º livro dessa coleção,
editada pelo professor Rudolf von Zinner, que era professor lá na Faculdade Zeste e atualmente está na PUC do Paraná. E esse 8º volume, eu queria destacar, ele é resultado de um projeto de pesquisa que foi aprovado pelo CNPq, por iniciativa do professor Rudolf, e fizeram parte desse projeto de pesquisa a Faculdade Zeste, onde, na ocasião, o Rudolf era professor, a Faculdade Unida de Vitória e a Universidade Stellenbosch, da África do Sul. Então, houve um financiamento do CNPq, esse projeto ele teve uma duração de 2 anos, foi prorrogado por 1 ano a mais, então teve uma duração, na realidade, de 3 anos, e o resultado desse projeto de pesquisa foi esse livro, né, que basicamente ele se propôs a um diálogo entre a teologia pública feita aqui no Brasil e a teologia pública feita lá na África do Sul. A importância disso, gente, é o fato de ser um diálogo que hoje em dia nós temos chamado de sul-sul, como vocês devem saber, e não de sul-norte, o que obviamente também é importante, né? Mas a gente tem enfatizado muito esse diálogo sul-sul e a África do Sul, embora num outro continente, uma outra realidade, mas há pontos de convergência entre o que acontece aqui no Brasil e o que acontece lá, especialmente acerca do papel da teologia pública nesses contextos, né? Como o professor José Mário disse, o capítulo que a Claudete pediu que eu expusesse não foi escrito apenas por mim, foi escrito em parceria, juntamente com o professor Ronaldo Cavalcante, que naquela ocasião também era professor aqui na Faculdade Unida. Então, como eu disse, eu vou compartilhar rapidamente aqui alguns slides do PowerPoint, expondo mais ou menos a estrutura desse capítulo, mas como é um capítulo acessível a vocês, eu acho que depois, havendo interesse, cada um de vocês pode ler, né, o capítulo, o livro todo, naturalmente. Eu acho que mais interessante seria o debate a partir daí. Então, me permito aqui, por favor, compartilhar a tela, só um minutinho. Alguém responde para mim, só para eu ter certeza, se vocês estão vendo aí essa tela do PowerPoint. Tranquilo. Tá, né? Sim. Tá bom, então. Muito obrigado. Então, tá aí o título do capítulo esse, é o capítulo que abre o livro, inclusive, Teologia Pública no Brasil, em busca de suas bases teológicas. Então, esse capítulo escrito pelo Ronaldo e por mim, como eu já disse. A gente começou a estrutura desse capítulo apresentando o que é que tem sido produzido aqui no Brasil, ou o que foi produzido aqui no Brasil, nesse campo de exploração, de pesquisa de conhecimento, que nós temos chamado de teologia pública, ao longo dos últimos 10 anos. Né? Primeiro, a gente iniciou fazendo um contraste, eu quero voltar depois, especialmente no nosso debate, nessa temática do reino de Deus, gente, porque eu acho que a teologia pública, quando a gente pergunta pela fundamentação teológica da teologia pública, particularmente, eu acho que necessariamente nós temos que voltar ao tema do reino de Deus, a concepção de reino de Deus. Quer dizer, que é muito mais, obviamente, do que igreja, né? Então, há ali uma pequena introdução no capítulo, fazendo esse contraste entre igreja e reino de Deus. Acho que aqui eu estou chovendo no molhado, repetindo algo que já é do conhecimento de vocês, né? A ideia, segundo a qual, obviamente, o reino de Deus ele não se restringe à igreja como manifestação visível, né? As nossas instituições eclesiásticas, né? Mas o reino de Deus ele abrange isso, mas é muito mais amplo do que isso, né? E o reino de Deus, ele inclui conceitos como justiça, como equidade, como paz, e a teologia pública, ela se propõe exatamente a atuar não para dentro das igrejas, mas para fora das igrejas, né? Tá em praça pública, como a gente vai colocar uma frase daqui a pouco. Então, nós destacamos ali afirmações de alguns autores, eu coloco aí nesse balão para vocês uma das citações que a gente faz, do Hermann Hering. Destarte, a igreja experimenta o reino de Deus, de novo, intensamente, como uma grandeza que está fora dela,
por cuja proximidade também não cristãos trabalham, né? Então, essa afirmação de um reino de Deus que não é evangélico, né? Que não é católico romano, que não é protestante, que não é da Igreja Ortodoxa, né? Mas é uma proposta de uma sociedade, né? É uma proposta de Jesus para uma sociedade igualitária, justa. Eu acho que o Hermann Hering ele enfatiza bem quando ele afirma que a busca por esse reino de Deus não se restringe ao trabalho feito por aqueles que são membros de igrejas, né? Mas também não cristãos trabalham por ela, né? Destacamos também uma afirmação do Pannenberg, né? Faz parte do sinal. Então, a gente destacou também essa afirmação do Pannenberg, né? Faz parte do sinal que sinal e coisa sejam diferentes. Um sinal aponta para além de si mesmo, para a coisa, né? Então, o Pannenberg apresentando a igreja, né, a instituição como sinal e não a coisa, né, em si. A coisa é o reino de Deus. Então, apontando para além de si, né? Apontando para o reino de Deus. E também nessa parte introdutória, procuramos conceituar o que é teologia pública, né? A teologia pública quer ser um debate a partir de pressupostos cristãos revistos, envolvendo questões conjunturais e estruturais da sociedade contemporânea, como religião, economia, ecologia, política, saúde, ética e a cultura em geral. Acho que a gente poderia também já iniciar aqui, gente, lembrando que o que faz hoje a teologia pública não é novo, a bem da verdade, né? A gente vai mostrar um pouco aqui em termos históricos, né, que a ideia do que hoje a gente chama de teologia pública já tem sido feita há bastante tempo. O termo teologia pública é um termo mais recente na história da teologia e que tem servido como uma espécie de guarda-chuva, que tem abarcado uma série de propostas teológicas que já vinham sendo feitas há bastante tempo, né? A ecoteologia, teologia feminista, teologia queer, teologias políticas de modo geral. Pois, a teologia pública, um pensar acadêmico sobre a dimensão pública da religião, né? Quer dizer, se estamos na sociedade, né, como que a fé ou como que a religião opera nessa sociedade. E aí a gente destacou também o título, na realidade é um título de um livro do Howell Williams, que foi arcebispo da Cantuária, né? O título é Fé na Praça Pública, né? Quer dizer, o que a fé cristã tem a dizer em praça pública, né? Para os acontecimentos do espaço público, né? A Gênese no Brasil, né? Primeiro, o programa de teologia pública nos cadernos do Instituto Humanitas, da Universidade Jesuíta Unicinos, lá em São Leopoldo, cadernos esses editados pelo professor Inácio Telslin, no início do ano 2000, utilizando pela primeira vez, até onde se sabe, a expressão teologia pública, né? São cadernos importantes até hoje, tem produzido muita coisa na área de teologia pública até hoje, o Instituto Humanitas lá da Unicinos. E o grupo de pesquisa em teologia pública em contexto latino-americano, fundado pelo professor Rudolf von Zinner, na ocasião lá na Faculdade Exerces, no ano 2007, e foi exatamente no âmbito desse grupo de pesquisa que ocorreu esse projeto financiado pelo CNPq, que deu origem a esse livro. Eu comentava com vocês agora há pouco. Então, nos parece que esses dois centros, esses dois grupos, nessas duas iniciativas, são as pioneiras no estudo da teologia pública aqui no Brasil. E aí, por parceria exatamente do Instituto Humanitas e da Faculdade Zeste, dessa cátedra, acontece em 2008 esse primeiro simpósio internacional de teologia pública na América Latina, né? Um esforço conjunto dessas duas instituições. As várias publicações que o Instituto Humanitas tem feito de lá para cá, livros, periódicos, e essa coleção Teologia Pública, que eu reputo talvez como a mais importante, certamente uma das mais importantes, que tem sido produzida aqui no Brasil, a parceria entre a Faculdade Zeste e a editora Sinodal. Eu não sei muito bem como que fica daqui para frente agora com a transferência do professor Rudolf lá para a PUC do Paraná. Eu não conversei isso com o Rudolf sobre como que
que vai se manter a publicação a continuidade, né, da publicação dessa coleção daqui para frente, depois desse oitavo volume. Ok, acerca dos referenciais da ação político-teológica, em busca, então, dessa fundamentação teológica da teologia pública, nós fizemos uma proposta no capítulo da apresentação de 4 referenciais históricos acerca da teologia pública. Nós começamos com Walter Rauschenbusch, que é não o único, mas provavelmente o mais famoso nome do que nós chamamos de evangelho social. Eu coloquei aí nessa tela para vocês a capa de um livro que nós lançamos há 2 anos atrás, em 2019, em parceria com a Haste. Isso foi uma iniciativa nossa aqui da Faculdade Unida, através da nossa editora, de lançamento de algumas das obras teológicas do Walter Rauschenbusch, que é um autor muito importante e que não tinha nada publicado em português, a não ser um livreto de orações, publicado lá na década de 30, e, se não me engano, reeditado com outras orações na década de 80. Mas as suas obras teológicas não tínhamos nada. E aí começamos por um livro que é o livro da sua maturidade, já publicado em 1918, um ano antes do seu falecimento, Uma Teologia para o Evangelho Social. Esse livro pode ser adquirido através do site tanto da Haste quanto da Editora Unida. Eu acho ele um livraço, assim, é um livro sintético, ao mesmo tempo muito bem escrito, muito bom de ler. O Rauschenbusch escrevia muito bem, e ele propõe uma teologia sistemática sob o prisma do evangelho social, e ele consegue fazer isso com muita maestria, num espaço muito curto. Isso que me impressionou bastante. Então, ele pega os grandes temas da teologia sistemática, né, a doutrina de Deus, a cristologia, a pneumatologia, a doutrina do pecado, e ele vai relendo todas essas áreas da teologia sistemática a partir do olhar do evangelho social, coisa que eu, particularmente, acho que falta, por exemplo, aos teólogos e teólogas da teologia da missão integral aqui da América Latina, né? De produzirem uma teologia sistemática a partir do olhar da missão integral. Coisa que o Rauschenbusch fez, então. Ele tem vários outros importantes livros, que a gente tem até como plano lançar mais 2 ou 3 livros dele, e começamos por esse aí, que colocamos até na capa uma foto dele já mais velho, né, exatamente porque é um livro escrito na sua maturidade. Eu destaquei aqui para vocês algumas das afirmações que aparecem, né, alguns comentários e algumas afirmações que aparecem, tanto no nosso capítulo, escrito aí no livro, quanto no livro do Walter Rauschenbusch, né. Em linhas gerais, como fundamento para essa nova teologia, ele propõe a superação da ideia do pecado em termos meramente individualistas, expondo o problema do pecado social estrutural, e, por conseguinte, sua soteriologia também visa a salvação da ordem social. Então, assim, o grande esforço do Rauschenbusch, que é importante para nós, ele primeiro é teológico, né? Quer dizer, nós sabemos, todos nós que trabalhamos com a história do cristianismo, desse viés individualista do protestantismo, especialmente estadunidense, que é trazido aqui para o Brasil através dos missionários, né, no século XIX. Essa ênfase individualista, por exemplo, um conceito de santidade individualista, um conceito de salvação individualista. Então, já lá no início do século XX, o pessoal do evangelho social, e com destaque para o Rauschenbusch, eles estão propondo uma superação desse individualismo, né, desse conceito individualista, tanto de salvação quanto de santidade, para se considerar a ordem social como um todo. E aí eu coloco aí para vocês uma das frases, né, do Rauschenbusch nesse livro dele: uma experiência religiosa solidária é mais distintivamente cristã do que uma experiência religiosa individualista, né? Também fundamental para ele é o conceito de reino de Deus, que em sua teologia se confunde com o que propõe o evangelho social. Como eu disse, eu acho que a gente deve voltar no debate sobre esse conceito de reino de Deus, se nós queremos buscar fundamentação teológica para a teologia pública, né?
Então, diz aí o Rauschenbusch, se for o caso de a teologia oferecer base doutrinária para o evangelho social, ela precisa não apenas criar espaço para a doutrina do reino de Deus, mas conceder a ela, a essa doutrina, né, do reino de Deus, lugar central e revisar todas as outras doutrinas, de modo que elas se articulem organicamente com o reino. Basicamente é isso que ele faz aí nesse livro, né? Quer dizer, ele meio que se refere ao conceito de reino de Deus como sinônimo do evangelho social. Ressaltando o caráter ético e moral da mensagem dos profetas pela dimensão social, ele afirma: esta insistência sobre a moralidade na religião como a única coisa que Deus se importa, como de fundamental importância para nós. Os problemas sociais são problemas morais em grande escala, né? Ele tá propondo essa superação, né, da moralidade na religião. Para ele, um Deus teológico que não tem interesse na justiça e na fraternidade não é um Deus cristão. Aliás, o texto do Rauschenbusch, ele é repleto de frases de impacto, né, semelhantemente a essa que eu coloco aqui para vocês. Quase que em cada parágrafo ele tem uma frase forte, assim, de bastante impacto, né? Bom, então, o primeiro referencial é o evangelho social, que, como eu disse, o Rauschenbusch não é o seu único representante, o seu único articulador, mas talvez seja o nome mais famoso, né? Nós encontramos aí, na história da teologia mais recente, um referencial teológico para a teologia do evangelho social. Segundo, o Reinhold Niebuhr, né, com a sua teologia do realismo cristão. Reinhold Niebuhr, um importante teólogo, né, do século XX, talvez um dos mais importantes teólogos do século XX, norte-americano e estadunidense. O seu labor foi sempre o de construir, a partir de valores do evangelho, uma consciência social e política em seu país. Assim, o seu pensamento estava centrado no compromisso de amor e justiça típicos, segundo ele, do cristianismo. Sua experiência pastoral em Detroit o fez perceber inicialmente os problemas éticos suscitados pela sociedade industrial. Nesse particular, a explicação marxista lhe ajudara a entender a conjuntura socioeconômica. Eu acho, particularmente, que Reinhold Niebuhr, ele exagera nas suas críticas. Não é exatamente que ele exagera, mas eu acho que ele erra em alguns pontos na sua crítica ao marxismo, talvez até por um desconhecimento prático de sociedades que na época eles chamavam de terceiro-mundistas, né, por nunca ter tido essa convivência em sociedades assim, por exemplo, aqui na América Latina, né? Mas ele reconhece, em função dessa experiência pastoral dele lá em Detroit, que o marxismo foi uma chave de leitura importante para ele entender essa conjuntura entre operários com os quais ele teve contato durante o período do seu pastorado lá. Niebuhr redescobriria a profunda radicalidade do pensamento bíblico em matéria política e ética, centrando suas atenções à semelhança de Rauschenbusch também na concepção de reino de Deus. Por isso eu tenho sido insistente com vocês na centralidade desse tema. Os teólogos políticos, uma frase dele, né? Os teólogos políticos, tanto na Europa como na América do Norte, como Reinhold Niebuhr, quebraram o domínio de qualquer, na realidade agora que vem a expressão dele, irresponsabilidade transcendental sobre a teologia, de qualquer noção puramente privatizada da religião. Aqui, me parece, gente, surge um outro conceito chave no debate da teologia pública, que é o problema de uma teologia dualista, né? Tema que eu abordei lá na época do meu mestrado. Lancei em 2010 um livro sobre esse tema, pretendo reeditá-lo esse ano, se tudo der certo, porque acho que, em termos teológicos, esse é um dos grandes problemas, quando a gente pensa nas nossas comunidades de fé, né? Não no ambiente acadêmico, mas nas nossas comunidades de fé, há uma visão dualista da vida cristã, uma visão dualista do púlpito, né, dos conceitos cristãos. Isso acho que nos impede de compreender o evangelho, né, e a função da igreja em termos integrais, né?
e que, obviamente, é o caminho da teologia pública, a proposta da teologia pública, né? Essa afirmação é uma afirmação do David Tracy, autor que tem sido publicado, inclusive, aqui no Brasil, pelo Instituto Humanitas, né? Em terceiro lugar, uma outra referência teológica importante é o Martin Luther King, já tão batido, né, por tantos, não batido no sentido assim, já tão falado por tantos de nós. Acontece assim que, para a grande massa, o Luther King, ele normalmente é lembrado apenas pelo famoso sermão dele lá, o Eu Tenho um Sonho, né, o I Have a Dream. Mas se você lê a história do Luther King, e se você conhece a sua formação teológica, né, inclusive filosófica, você vai perceber que nós percebemos que ele vai muito além do que meramente um grande comunicador que era, um pastor engajado, né? A formação intelectual do Luther King é muito importante. Esse livro, eu não sei se dá para vocês verem aí, é uma autobiografia do Luther King organizada por um professor chamado Clybourne Carson. É estranho a gente falar de autobiografia organizada por um professor, né? Mas a questão é que não foi o Luther King, né? Ele, como todo mundo sabe, ele é assassinado em 68, não foi ele que produziu essa autobiografia, mas como foi que ela surgiu? A viúva Coretta King, a viúva do Luther King, ela convidou o professor Clybourne Carson, que é considerado provavelmente o maior conhecedor da vida e da obra do Luther King, passou 40 anos da sua vida dedicados a estudar e a pesquisar a vida e obra do King, e a Coretta King pediu que ele organizasse essa autobiografia baseada em quê? Baseada em alguns livros que o King deixou escritos, porque em vários desses livros ele insere textos acerca da sua vida. Então, há relatos da sua vida, das suas experiências, mas, assim, espalhados, né, nesses livros. E ela também dá acesso ao professor Carson a vários arquivos que ela tinha em casa, que ninguém mais tinha. Então, extratos, bilhetes, cartas, documentos. E ele junta todo esse material e passa anos produzindo essa autobiografia, escrevendo na primeira pessoa, como se fosse o próprio Luther King escrevendo. Ou seja, não é o professor Carson que está inventando os textos, né? Ele está escrevendo o texto a partir dos próprios registros do Martin Luther King. E a Coretta King, ao final, aprovou o texto, dizendo mais ou menos o seguinte: o meu marido teria escrito essa autobiografia nesses termos que estão colocados aqui. Então, eu acho que vale muito a pena para aqueles que têm interesse na vida e obra dele, a leitura desse texto, dentre outros, e eu sempre peço, numa disciplina que eu ofereço aqui na Faculdade Unida, História do Cristianismo 2, eu passo como tarefa para os meus estudantes a leitura de 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4, porque são os capítulos em que ele fala sobre a sua formação intelectual. A gente descobre ali onde foi que o Luther King bebeu, né? Quer dizer, como que a cabeça dele foi se formando, né? Para além das experiências pessoais de vida dele. Eu fiz aqui uma lista muito rápida para vocês, as influências intelectuais que ele descreve nessa autobiografia. Primeiro, os profetas do Antigo Testamento, e mais uma vez, gente, a mensagem do reino de Deus do Novo Testamento. Vejam como que todos eles acabam voltando ao tema do reino de Deus. Ele cita o Walter Rauschenbusch. Sim, um detalhe aqui biográfico, tá? Ele sai da cidade de Atlanta, onde o pai dele era pastor, na Igreja Batista Ebenezer, e ele vai para um seminário na Pensilvânia, no estado da Pensilvânia, chamado Seminário Cruzer, que era tido por um seminário progressista. Então, ele tem ali, ele conta nessa autobiografia da importância que foi seminário, os professores com os quais ali ele teve contato, e portanto, o início da sua formação intelectual. Então, ele fala, por exemplo, de estudos do Rauschenbusch nesse seminário. Muita gente não sabe, mas ele conta que ele leu o Manifesto Comunista e o Capital,
e ele diz que ele fez um estudo diligente dessas obras. Ele começou pelo Capital e o Manifesto Comunista, e ele conta também que depois ele leu intérpretes de Marx e de Lenin. Aí ele faz algumas críticas, algumas coisas que ele não concordava, e ao mesmo tempo ele fala sobre o que na leitura de Marx e Lenin foi importante para ele, que serviu para ele também como chave de leitura da realidade. Os estudos que ele fez em Nietzsche, eu não coloquei aqui, gente, mas ele, até antes disso, ele fala também do estudo também diligente que ele fez dos filósofos gregos, Platão e Aristóteles, cita inclusive as obras que ele leu. Ele fala do estudo que ele fez um curso inteiro sobre Hegel. Vocês devem saber que Hegel é um filósofo dificílimo de ser lido, e ele vai ler as principais obras de Hegel, faz críticas também, algumas delas, alguns pontos, destaca outros. Vem Mahatma Gandhi, especialmente o conceito de satyagraha, né, aquele conceito de da resistência não violenta, utilizado pelo Gandhi. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados, mas Gandhi não foi apenas uma leitura, embora aí na nossa lista ele apareça apenas como mais uma das influências intelectuais do Luther King, mas foi mais do que isso, tá? O Gandhi foi a grande inspiração de vida do Luther King, depois da Bíblia, depois de Jesus Cristo, depois dos Evangelhos, né? Há fotos, por exemplo, ele na mesa de jantar com a sua família e um quadro do Gandhi atrás dele, ficava pendurado lá na sala de jantar. E eu tive a oportunidade de visitar o Museu Luther King lá na cidade de Atlanta, porque eles transformaram a igreja que ele foi pastor, a mesma igreja que o pai havia sido pastor, depois ele se tornou pastor. Hoje não funciona mais como igreja. A igreja passou para o outro lado da rua, eles construíram um novo prédio, e o prédio original, ele fica ali apenas como todo preservado, e ficam nas caixas de som sermões do Luther King, ele falando, né, os seus sermões, e a rua inteira virou uma espécie de museu. A gente sobe assim, uns 400 metros subindo a rua, tem a casa, né, onde ele nasceu, onde sua família viveu, e entre a igreja e a casa tem onde ele está enterrado, e a esposa dele, tem lá um monumento, e aí do outro lado da rua tem o museu propriamente, na realidade em duas partes, e tanto numa quanto noutra, onde eu queria chegar, tem uma parte inteira dedicada a Gandhi, a Mahatma Gandhi. Então você tem 3 partes no museu, uma dedicada ao King, outro dedicado à esposa dele, a Coretta King, e outro dedicado ao Mahatma Gandhi. Essas 3 partes, para vocês terem uma ideia da importância que Gandhi teve para o Luther King, né? O Henry Thoreau, especialmente o seu livro A Desobediência Civil, foi um escritor e poeta estadunidense do século XIX, também muito importante. Ele cita esse livro muitas e muitas vezes, do Thoreau. Aí ele cita a teologia liberal, também faz críticas à teologia liberal e reconhece a importância, destaca o que foi importante para ele. A teologia neo-ortodoxa que estava em produção paralelamente à sua vida, né, lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Então ele cita as teologias políticas que estão sendo produzidas na Europa durante esse período. O Reinhold Niebuhr, que a gente acabou de citar, o Washington Du Bois, que é o primeiro afro-americano que recebe um título de doutor da Universidade de Harvard, e foi um grande ideólogo e pensador da questão da negritude nos Estados Unidos, que é um autor referência para todo mundo que estuda esse tema, especialmente a teologia negra, né? E o Paul Tillich também tem um grande destaque para ele. Então, assim, eu acho interessante a gente conhecer a formação intelectual dele. É uma formação muito sólida. Ele começa, como eu disse para vocês, no Seminário Cruzer, depois ele se transfere para a Universidade de Boston para realizar os seus estudos de doutorado. Ele recebe seu título de doutor pela Universidade de Boston. E o Luther King, ele acaba se tornando um dos grandes líderes, talvez o mais destacado líder da luta pelos direitos civis, mas ele falou em entrevistas e escreveu, e isso aparece nessa autobiografia, que o desejo dele era, em algum momento, passar essa liderança para alguém, e ele queria se tornar um professor universitário, né?
queria voltar talvez para Boston e dedicar o resto da sua vida como professor universitário, e ele tinha, na realidade, se preparado para isso, né? Coloco aí uma frase para vocês, né, tirado aí desse livro. Meus amigos, devo dizer-lhes que não fizemos um único ganho nos direitos civis sem uma pressão legal e não violenta determinada. Lamentavelmente, é um fato histórico que os grupos privilegiados raramente abandonam seus privilégios por vontade própria. Os indivíduos podem ver a luz moral e abandonar voluntariamente sua injusta postura, mas como o Reinhold Niebuhr nos lembrou, os grupos tendem a ser mais imorais que os indivíduos. Isso aqui ele está fazendo uma referência a um famosíssimo livro do Reinhold Niebuhr, chamado Homem Imoral numa Sociedade Mais Imoral Ainda. Esse é o título. Essa frase que está aí no meio, lamentavelmente, é um fato histórico que os grupos privilegiados raramente abandonam seus privilégios por vontade própria. Ele vai repetir essa afirmação diversas vezes ao longo da sua vida, né? Insistindo no seguinte: os poderosos, aqueles que têm o controle do poder, eles não vão entregar isso de boa vontade, voluntariamente. Nós é que temos que ir lá e tomar, né? E aí ele propunha aí a resistência não violenta, a desobediência civil, para conseguir arrancar isso, porque ele afirmou muitas e muitas vezes que isso não viria de bom grado, né? A maior tragédia de Birmingham não era a brutalidade dos maus, mas o silêncio dos bons. Essa também é uma frase muito citada, né? Certamente vocês já ouviram, o pessoal coloca muito isso em rede social. Eu estou colocando aqui ela dentro do contexto, né? A Birmingham foi o primeiro pastorado do Luther King, a capital do estado do Alabama, onde ele começou a luta pelos direitos civis a partir daquele gatilho que foi a desobediência da Rosa Parks, né, de não ceder o lugar dela no ônibus lá para uma pessoa branca, como era a lei da segregação racial no sul dos Estados Unidos naquela época. Rosa Parks foi uma grande líder, ela é conhecida por esse fato, mas ela é muito mais do que isso também, não dá tempo da gente entrar aqui nisso, mas, enfim, aquilo acabou servindo como esse gatilho. Por um acaso, o Luther King era pastor na cidade, e ele vai muitas vezes afirmar que Birmingham era uma espécie de símbolo do que acontecia em todo o país, né? Que ali estava concentrada todas as consequências maléficas, terríveis da política de segregação racial daquela nação, e ele acha que o que acontecesse ali em Birmingham seria uma espécie de, como a gente joga uma pedra num lago e aquilo se espalha, né? Aquela onda, quer dizer, o que acontecesse ali ia se espalhar como uma onda para o resto dos Estados Unidos. Então ele achava de suma importância que eles fossem bem-sucedidos na desobediência civil nessa cidade. E é nesse contexto, então, que ele fala essa sua famosa frase, né? Não era a maior tragédia, não era a brutalidade dos maus, mas o silêncio dos bons. E em quarto lugar, então falamos aí do Rauschenbusch, do Reinhold Niebuhr e do Martin Luther King, e em último lugar, a África do Sul, a Teologia Pública da Libertação e da Construção. Eu vi, acho que o Felipe entrando aí, não sei se ele está ainda aí na sala. O Felipe talvez uma das principais referências quando a gente fala de teologia pública na África do Sul, por ter estudado lá, por conhecer, e tem texto aqui nesse livro e em outros livros sobre esse tema. Ele pode nos ajudar bastante nisso. Obviamente, essa teologia ela acontece no contexto do apartheid, né, na luta contra o apartheid na África do Sul. A luta por libertação e cidadania na reconstrução daquele país tornou-se para nós um modelo de superação e um referencial de justiça social. As transformações na própria identidade da igreja sul-africana e seu engajamento público modelou muito daquilo que veio a ser conhecido por teologia pública. Destacam-se aí líderes protestantes como Nelson Mandela, que vocês devem saber, era metodista, e ele vai, em alguns momentos, inclusive, destacar a importância que teve a formação metodista na sua vida. O bispo anglicano Desmond Tutu, que, assim como o Luther King, também é um prêmio Nobel. O incansável pastor Piers Naudé,
e também o bispo metodista do Quênia, Lawi e Matiu, que foi esse bispo metodista do Quênia que visitou o presidente, o Bota, né, o presidente sul-africano, e soltou aquela famosa frase, né, deixa ir o meu povo, né, confrontando a política do apartheid, né, e insistindo que aquela política deveria cessar, né. Houve ali a produção de uma teologia contextual, ali na África do Sul, a produção de uma teologia contextual engajada e solidária com o povo sul-africano, destacando leituras sociais do Evangelho, recuperando categorias bíblicas que juntas cooperam na construção da cidadania. Na verdade, em tempos do apartheid, o processo de libertação foi, em grande medida, inspirado pela produção da teologia da libertação na América Latina. Entendemos que tal vinculação vale para as duas geografias, Brasil e África do Sul, e o enfoque, a nosso ver, deve ser a concepção do reino de Deus como recuperação da própria cidadania. Quer dizer, como eu dizia aqui no início, gente, os contextos são diferentes, as lutas são diferentes, mas elas convergem nesse aspecto, né? E por isso que a teologia produzida durante os tempos do apartheid, ela se inspirou bastante na teologia da libertação, porque no final das contas, latino-americana, porque no final das contas são ambas teologias que estão pensando, a partir de uma chave cristã, a partir da fé cristã, a libertação do povo da sua opressão, né? E nesse sentido eu acho que a gente tem muito a aprender uns com os outros, né? Bem, em termos gerais, em linhas gerais e muito rápidas, o capítulo, esse capítulo escrito por nós, ele apresenta essa estrutura, essa inspiração teológica no passado, e como eu disse aí no início, eu quis fazer isso de maneira muito rápida, porque acho que a gente poderia gastar mais tempo aqui conversando sobre isso, né, do que exatamente eu fazendo essa exposição. Aí eu volto, por favor, a palavra aí para vocês. Vanderlei, obrigado, e eu creio que a gente pode começar uma conversa. Para a gente se organizar, na medida do possível, vocês digitem aí o nome no chat, né, quando quiserem fazer alguma pergunta, alguma intervenção. Mas eu queria começar, Vanderlei, talvez fazendo uma provocação. Você falou em teologia pública, citou a teologia pública norte-americana e sul-africana. No Brasil, até por outros trabalhos teus e outras pesquisas tuas, eu sei também que você tem valorizado muito o resgate, né, de uma teologia pública protestante, progressista, que se desenhou no Brasil na primeira metade do século XX, que, de certa forma, foi bastante importante, significativa, mas que foi abortada no período pós-64, né? Você já em outras ocasiões eu já te ouvi falando sobre isso, já participamos de eventos e textos, e lendo textos teus também sobre essa questão dessa teologia protestante mais progressista. Me parece também justo colocar, então, essa teologia protestante progressista brasileira também como uma teologia pública, né, como uma forma de teologia pública, até porque as inspirações são exatamente essas, né, Luther King, Niebuhr, a neo-ortodoxia, o Calbart, o Bonhoeffer, o Tillich, e também a teologia da libertação, que no Brasil é fundamentalmente uma teologia católica, embora com algumas pessoas do mundo protestante também engajadas, na Igreja Luterana se engajou também na construção de uma teologia da libertação, mas eu também diria que são teologias públicas, né? Uhum. Mas qual é a minha provocação? A minha provocação é o seguinte: a partir dessa definição mais básica de teologia em praça pública, né, do Williams, que você levantou aqui, eu percebo um problema para a gente, que é o seguinte: essa teologia mais fundamentalista, mais conservadora, no sentido moralista, no sentido também de uma tentativa de imposição de uma pauta religiosa para a sociedade, e que está bastante em voga em nosso tempo, ela é também uma forma de teologia pública, você concorda? E aí a necessidade, talvez, de nós pontuarmos que tipo de teologia pública
nos interessa? Que tipo de teologia? Porque quando a gente vê um desses deputados ou um desses pastores da mídia aí fazendo uma proposta de lei disso, daquilo outro, se você usa essa categoria mais geral, né, de uma teologia da praça pública, é uma teologia pública. Então, o que é que nos diferenciaria? O que é que para nós seria uma teologia pública comprometida com que valores, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Essa questão que você levanta, Zé, eu conversei exatamente sobre isso por 2 ocasiões com o Rudolf, fazendo exatamente a pergunta que você me fez, e por causa disso, no texto que eu publiquei recentemente pela editora Recriar sobre a história do protestantismo no Brasil, eu fiz questão de usar a expressão uma teologia pública e cidadã, para apontar nessa direção de uma teologia pública que se preocupa com cidadania, e aí, obviamente, a gente precisa conceituar a cidadania no sentido, né, de direitos humanos, de proteção de minorias, de democracia, e etc. E tal. O Rudolf me deu uma explicação que eu acho também correta, mesmo se a gente não usa esse acréscimo que eu usei, né, e cidadã, para deixar claro sobre que tipo de teologia pública eu estava falando, porque antes de falar o que o Rudolf me disse, de fato, vamos voltar naquela, todo mundo já deve ter ouvido falar da chamada maioria moral, aquela proposta lá da década de 80, daquele Jerry Fowler lá nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma proposta de teologia para a sociedade. Quer dizer, nesse caso, é uma tentativa de se enfiar a goela abaixo da sociedade e valores que são próprios de uma religião específica, né? Não necessariamente da sociedade toda, e algo que a gente está passando aqui no Brasil, né? Existe, de fato, por setores do meio evangélico brasileiro e católico conservador também, a tentativa de imposição sobre toda a sociedade brasileira de determinados valores que são característicos nem exatamente do cristianismo evangélico e católico, mas da maneira como esses católicos evangélicos entendem o cristianismo, né? E isso é uma tentativa de teologia pública, né, de abranger todo o público, né? Mas, enfim, voltando, o Rudolf me dizia o seguinte, que o campo de conhecimento que a gente chama hoje de teologia pública, ele já estava consolidado o suficiente para que, quando a gente se refere a ele, a gente já sabe automaticamente que, ao falar teologia pública, a gente está falando teologia pública cidadã, como eu usei. Mais ou menos como a gente fala de teologia da libertação. Quando a gente fala de teologia da libertação, esse é o exemplo, aliás, que o Rudolf me deu. A gente não precisa dizer que a teologia da libertação das opressões sociais, econômicas, das mulheres, dos negros, dos indígenas, do meio ambiente, etc. Tal. A gente já sabe que teologia da libertação se refere a isso, dada a sua consolidação, né? Enfim, de qualquer maneira, eu optei por manter o cidadania para não deixar dúvida, né, em que direção que eu estava apontando, né? Exatamente da ideia de uma teologia que se preocupa com uma sociedade democrática, e democrática no sentido de proteção das minorias, porque eu acho que uma das coisas, não querendo fazer uma crítica ao atual governo, mas já fazendo, pensa-se muito a democracia como o direito das maiorias. A ideia é a minoria tem que me engolir, isso já foi dito, né, nesses termos, né? A minoria tem que engolir, nós somos a maioria, nós escolhemos. A democracia é exatamente o sistema de governo para a proteção das minorias. É o contrário, né? Existe para isso, né? Porque se é o direito das maiorias, isso é um regime totalitário. Isso não é democracia, né? Então, uma teologia pública que aponte nessa direção, né? Mas, bom, enfim, eu acho que está respondido, né? Ou usa simplesmente teologia pública nesses termos que o Rudolf me descreveu, que eu acho que ele está correto, que já há uma consolidação da expressão como teologia pública cidadã, ou, se quiser ser mais claro, no meu caso, eu acrescentei a palavra cidadão. Eu concordo com você, acho, né, talvez dessa necessidade de fazer essas adjetivações, não é? Uma vez que é também uma disputa retórica, não é? Também uma disputa por espaço, e muitas vezes você, como eu, também vem da mesma experiência evangélica, né, da mesma experiência do cenário evangélico, e você deve lembrar que
meados dos anos 80, início dos anos 90, muitos setores evangélicos mais conservadores começaram a se interessar por temas ligados à política, à cidadania. Alguns desses setores foram nessa direção de fato de uma teologia cidadã, de direitos humanos e de cuidado com os valores democráticos, mas outros interpretaram esse debate, né, essa participação política, como uma forma de proteção da sua própria posição, principalmente, e, pior ainda, de uma imposição dessa posição. Quer dizer, aquele discurso que, na nossa época, ainda não amadurecido teologicamente, a gente falava de igreja e ação social, igreja e ação política, né, sem maiores definições, muitas vezes ia nessa direção, né, como de fato vai até hoje nesses setores ultraconservadores. Por isso que eu concordo com a ideia de você ter adjetivações, ou se não adjetivar no título da sua, mas fazer essas pontuações, né, a necessidade de um compromisso com a democracia, de um compromisso com os direitos humanos, de um compromisso com uma cidadania plena. Acho que precisa deixar isso sempre claro, né, porque no discurso público, né, na hora do debate retórico, da disputa retórica de tudo isso, às vezes as pessoas vão ouvir uma coisa completamente diferente e achar que aquilo é também o que nos interessa, desse tipo de teologia pública que nós estamos falando, quando não é. Na década de 80, Mário e os colegas, década de 80 e década de 90, eu não era ligado ao movimento ecumênico, eu era do campo que a gente chama de evangelical. Da missão integral. Eu era identificado com isso, né? Então, naquela época, a gente nem usava a expressão teologia pública ainda. Quem estava muito em voga na década de 80, o pessoal mais antigo aí, era o Robson Cavalcante para o meio evangélico, né? Porque, assim, já tinha muita gente falando e fazendo o que o Robson fazia no meio acadêmico, o pessoal do movimento ecumênico, que já vinha da década de 50, década de 60, mas eles não eram conhecidos, assim, para o meio, eu digo assim, para o meio evangélico, né, para as igrejas presbiterianas, batistas, o Robson era quem mais aparecia por causa dos seus livros que eram voltados não para o ambiente acadêmico, para o ambiente de igrejas, né? E o Caio, o Fábio, essa turma, né? Eu me recordo que a gente pensava muito assim, olha, a igreja ela tem um potencial de transformar a sociedade brasileira, ela pode mudar a história desse país. Hoje eu tenho medo disso. A gente pensava outra coisa, né, sobre isso. Como diz o meu amigo, eu estava com o Bittencourt, para quem conhece o Bittencourt, Zé Bittencourt Filho, né, o autor lá do Matriz Religiosa Brasileira. Eu falei, Bita, estão falando que lá pelo ano de 2030, 2035, os evangélicos vão se tornar maioria no Brasil. Ele falou, graças a Deus já vou ter morrido. Porque a gente sonhava com a possibilidade, a gente falava muito em termos, igreja, comunidade terapêutica, igreja, comunidade de transformação histórica, eram títulos, inclusive, de livros desse pessoal. Comunidade de serviço. Comunidade de serviço, teologia holística, né? Sonhava-se com isso, né? Porque foi uma coisa sonhada pelo pessoal do movimento ecumênico também. Né, lá da década de 50 e 60, a Conferência do Nordeste, todo aquele negócio era... A pergunta que o pessoal fazia lá no setor de responsabilidade social como, e na Confederação Evangélica, nos setores mais progressistas da Confederação Evangélica do Brasil, era como que os protestantes podem contribuir para a transformação da sociedade brasileira. E quando eles falam para a transformação, nesse sentido, para a transformação para uma sociedade igualitária, democrática, cidadã, etc. Tal. Quer dizer, tinha temas que ainda não estavam ali no radar deles, a questão do feminismo, né? A questão da LGBT, isso tudo foi sendo... inclusive pela teologia da libertação, foi sendo incorporado aos poucos, né? A questão ambiental foi incorporada depois, nem no início estava, mas enfim, o pessoal estava indo nessa direção. Então era com isso que a gente sonhava. Agora os evangélicos estão, de fato, se tornando maioria, as estatísticas todas apontam nessa direção, basta você pegar, eu já fiz isso, você pega da década de 70 para cá, a linha ela está nessa, a não ser que aconteça alguma coisa fora do comum, e se não acontecer, em mais 10 anos, 15 anos, provavelmente será a maioria, sim, em termos numéricos, né?
E como brincou o Bittencourt, né, na realidade, o que ele queria dizer é isso: as consequências poderão ser lastimáveis para o país, né, dada essa agenda que a gente vê que está aí, essa tentativa de imposição de determinados valores chamados cristãos, e eu enfatizo aqui chamados cristãos porque não são necessariamente cristãos, mas é de uma leitura muito particular e enviesada, na minha opinião, sobre o que é cristianismo, né? Que na realidade é baseada, aí vem aquelas duas questões que eu enfatizei para vocês aqui, que eu acho que são dois temas importantes em termos de fundamentação teológica para a teologia pública, o tema do dualismo e o tema do reino de Deus. Porque são duas compreensões muito... são pessoas que têm uma teologia dualista, espiritualizada e futurista, e pensa em cristianismo em termos futurísticos, é uma espécie de ultramundismo, né? É um reino para depois, e a compreensão de reino de Deus como sinônimo de igreja. A minha igreja é o reino de Deus. Então, aí é que vem o grande dano, que se a gente não supera isso, se a gente não supera o dualismo teológico, e se a gente não supera a concepção de reino de Deus como sinônimo de igreja, instituição, a proposta que nós teremos para a sociedade, ela certamente será danosa, porque será totalitária, será teocrática. Eu nem sei se a expressão teocrática está correta, né? Porque não é exatamente teocrática, né? É eclesiocrática, né? É a tentativa de transformar o país numa grande igreja, né? E todo mundo tem que se submeter a essas regras como lei divina, né? E civil, né? Vanderlei, me permita só um comentário. Quando você falou sobre essa questão de que a realidade não importa, né? Me parece que esse é um problema que extrapola o que a gente tem vivenciado no Brasil. Esse fenômeno, ele aparece também nesse mesmo período em outros países, né? A eleição do Trump e toda a retórica de fake news que construíram a candidatura do Trump e a base de apoio dele nos Estados Unidos. Fenômenos similares foram também encontrados na Europa, né, em outros setores dessa ascensão eu vou chamar aqui de neofascismo, né, usando esse termo fascismo, sabendo que todos os problemas conceituais em torno dessa palavra, mas eu vou usar de maneira aqui bem geral, como essa questão dessa retórica de uma realidade que não importa. Eu gostei dessa sua frase. E aí eu me lembrei do livro do Terry Eagleton, As Ilusões do Pós-Modernismo, porque o Eagleton é um crítico literário de tradição marxista, e que desde o período que ele lançou essa obra, se não me engano, essa obra do final dos anos 90, se não me engano, na primeira edição, ele justamente levantava essa questão de que a ideologia que ele chama de pós-modernismo, a partir da perspectiva marxista, ele está fazendo essa crítica, contribuiu grandemente para essa desconstrução do discurso racional, né, de um discurso mais fundamentado. Então, eu creio que isso também deveria ser problematizado hoje por nós, né? Em que medida nós precisaríamos retomar essas questões do verdadeiro e do falso no campo do saber, no campo do conhecimento. Claro, acho que talvez não mais seja possível aquela ideia das totalizações, daqueles discursos totalizantes de uma modernidade muito otimista, né? Mas, por outro lado, a necessidade de você saber a diferença entre, por exemplo, uma afirmação cientificamente embasada e algo que você tirou da sua cabeça. Que nessa coisa em que a realidade não importa, é o que termina acontecendo, né? Então, não importa quantos cientistas digam que a cloroquina não serve para a Covid, e não importa quantos cientistas digam que a vacinação é a melhor maneira de lidar com essa enfermidade, porque alguém vai dizer que esse é um discurso tão relevante ou tão irrelevante quanto o discurso do sujeito ali na esquina que recebeu pelo WhatsApp uma mensagem dizendo para tomar cloroquina dia sim, dia não, para poder se curar do Covid. Então, eu acho que essa questão de restabelecer a legitimidade do discurso e de um discurso onde você pode fazer, sim, afirmações embasadas, fundamentadas, passa por aí, por essa questão de fazer essa crítica do pós-modernismo. Eu insisto nessa. Então, acho que essa obra do Eagleton pode ser um caminho para a gente repensar essas questões, onde nós nos perdemos, né, como civilização, talvez,
nessa questão do diferenciar o verdadeiro do falso, o real do irreal, né? Eu gosto muito do Terry Eagleton. Esse livro, especificamente, eu não li, e foi bom você ter falado que certamente lerei. A gente já sentia isso, né, Mário? O pessoal que é professor universitário já vinha de alguns anos diante dessa eleição, né? O pessoal que foi nossos alunos aí, Samuel, outros, o Wallace, deve se recordar que em sala de aula, assim, claro, eu não estou querendo dizer aqui que professores são os senhores da sala de aula e todo-poderosos e tal, mas a gente já vinha há alguns anos, eu dou aula desde 97, eu nunca tinha percebido, nos termos que tem acontecido nos últimos anos, de alguns estudantes quererem discutir com a gente determinados temas, que é claro, não há nenhum problema, os alunos têm que discutir, mas não é isso que eu quero dizer, querendo discutir meras opiniões em pé de igualdade com afirmações resultado de pesquisa acadêmica, nesses termos, né? E às vezes até atrapalhando a aula, querendo dominar. E teve uma vez que eu virei com um aluno e falei, rapaz, isso aqui não é uma mesa de bar. É porque na mesa de bar a gente fala qualquer coisa, a gente está na mesa de bar, aí você fala, xinga, fala de futebol, aí é uma opinião de mesa de bar. Plana. Tudo bem, né? Faz gozação, brinca, mas a sala de aula não é mesa de boteco, né? É um ambiente acadêmico em que você vai ficar perdendo tempo com discussão, que é a facebookização da realidade, né? Então, assim, qualquer opinião é colocada em pé de igualdade com um relato, a pessoa fala, racismo reverso, e despreza estudos de décadas, de gente que dedicou a vida inteira estudando esses temas, fundamentando, argumentando. E a pessoa, ela simplesmente fala, vai estudar primeiro esse pessoal que precisa ser respeitado pela dedicação de vida toda a determinados temas, né? Falar de ideologia de gênero, o que se fala de ideologia de gênero é uma coisa que nem existe. A pessoa nunca nem leu. Ela pega um extratozinho do Facebook e fala disso como se tivesse em pé de igualdade com a realidade. Bem, lembrei aqui, ó, dá para vocês, é porque eu estou usando aqui acho que dá para vocês lerem? Dá não, né? Eu lembrei da professora que o César Kuzman tinha postado, é Rosana Pinheiro Machado, se alguém tiver interesse no livro dela. Eu comprei e-book na Amazon, o e-book é muito barato, né? Você compra na mesma hora, você já baixa. Chama-se Amanhã Vai Ser Maior. Rosana Pinheiro Machado. Ela tem uma aula inaugural, tá no YouTube isso. Se você colocar Rosana Pinheiro Machado, aula inaugural PUC-Rio, você consegue acessá-la. Fenomenal a aula, fenomenal. Foi ali que eu a conheci, e ela cita esse livro, e eu comprei, não li ainda, estou lendo do João César, depois vou ler esse. O subtítulo do livro é O que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual. Eu realmente preciso ler esse livro, porque ela fala das possíveis rotas de fuga para a crise atual. Amanhã vai ser maior, Rosana Pinheiro Machado. Bem, gente, a minha participação é essa. Obrigado aí a todos vocês. Professor... Alguma coisa? Claudete, a palavra está contigo. Sim. Queria, primeiramente, agradecer ao professor José Mário, que mediou o encontro de hoje, professor Vanderlei, pela sua exposição. Vamos agradecer com uma salva de palmas. Obrigado. Muito obrigada, né? Da minha parte seria isso. Não sei, palavras finais do professor José Mário, do professor Vanderlei, para a gente encerrando a presença de todos e de todas. Quero agradecer a participação de todo mundo, e especialmente também a oportunidade de mediar essa conversa, e acho que é um papo sempre muito oportuno. Só agradecer também, viu? Agradecer aí a Claudete, o Zé Mário, o trabalho que vocês têm feito na cátedra, o apoio aí sempre presente do Vinícius, a participação de todos vocês, o pessoal aí de fora, né? O pastor Isaías, o Felipe, Lino, obrigado aí pela presença de todos, viu? Muito obrigado. Então, um abraço para vocês, bom final de semana e muito obrigada.